Bom dia, alunos do Colégio Cristão da Penha, sétimo ano, Geografia, que é o professor Jefferson. E na aula de hoje, a gente, continuando, o nosso conteúdo das videoaulas, nós vamos ir para a cidade e a sua origem, né? Ou seja, nós vamos entender um pouquinho hoje sobre as funções das cidades, os tipos de cidade, as classificações de cidades, né? Como é que a gente consegue classificar uma cidade grande de uma cidade pequena? É, não é simplesmente pelo tamanho em si, mas tem uma série de fatores que a gente vai ver aí, tá? Então, esse conteúdo está baseado na apostila de vocês na página 73. Sim, a gente vai pular algumas partes anteriores a isso, mas nós vamos estar voltando depois, tá, gente? O que eu quero focar com vocês nessa parte aqui. Então, a cidade é a sua origem, né? O ser humano ele tem esse contexto com a cidade, em reunir uma quantidade de pessoas e ali nessa região você criar essas cidades que é onde o ser humano vai sobreviver, vai desenvolver suas atividades e assim por diante, né? E as primeiras cidades ela vai se desenvolver ali na região da Mesopotâmia, a atual Iraque, onde hoje é o Iraque, mais ou menos entre 3500 a.C. Só que essas cidades elas tinham como objetivo reunir as pessoas, organizar as pessoas, criar leis, criar impostos, criar atividades onde o ser humano vai desenvolver ali, né? Então, como é que a gente consegue classificar então uma cidade? Como nós podemos classificar uma cidade? Como é que a gente pode saber que tipo que é o tamanho? É pelo número de habitantes? É pela densidade demográfica? A estrutura das moradias? Se tem rede de esgoto, água, transporte, diversificação do comércio, ou seja, vários tipos de comércio diferentes, né? Se é pelo número de escolas, bancos, hospitais, entre outras coisas, né? Mas como é que fica a classificação dessas cidades então? Bem, segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como é que a gente pode considerar uma cidade, né? Bem, uma cidade pequena, então, ela tem até 50 mil habitantes. E no Brasil, atualmente, nós temos 4.955 municípios que têm essa quantidade de habitantes na região. Média para pequena, entre 50 mil a 100 mil habitantes. Nós temos em torno de 300 regiões aqui no Brasil assim. Média, uma cidade média tem 100 mil a 300 mil habitantes. Nós temos em torno de 200 regiões que têm essa quantidade de pessoas. Média para grande, aí 300 mil a 500 mil habitantes. Nós temos em torno de 40 regiões no Brasil assim. Entre uma cidade grande, né, já é entre 500 e 1 milhão de habitantes, 500 mil a 1 milhão. Nós temos 68 regiões aqui no Brasil assim. Metrópole, aí sim, é mais de 1 milhão de habitantes. Como, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo, capital, nós temos muito mais do que 1 milhão de habitantes, né? Só aqui na região da Zona Leste nós temos mais de 10 milhões de habitantes. Então, nós somos uma metrópole, nós temos 17 regiões no Brasil com essa quantidade de pessoas. Então, se atentem, quando você sempre ouvir falar cidade pequena, cidade média, cidade grande, grande metrópole, e aí sim, ou seja, você vai conseguir classificar pela quantidade de habitantes que tem naquela região, tá? Essa é a classificação base, que é a classificação pela quantidade de habitantes, tá, gente? Mas nós temos também as funções dessas cidades, né? Qual a função que a cidade tem em si, né? Porque a cidade, no geral, ela tem como uma função ligada, né, a ter educação, saúde, segurança e proteção. São as coisas base das cidades, que deve ter essas funções. Né? Cada cidade tem que ter funções administrativas, como prestação de serviços, planejamento de melhora de convivência, preservação dos patrimônios cultural e natural, condições de sustentabilidade urbana. Ou seja, as cidades no geral, ela tem que ter um pouco de cada coisa. Só que nós temos algumas cidades que são específicas em algumas atividades.
Como nós podemos ver aí, então, nós temos a cidade industrial. Cidades que têm como ponto principal industrial é onde predominam as áreas de desenvolvimento industrial. Tem bastante fábrica, né? Nós temos algumas cidades no interior de São Paulo, por exemplo, que nós temos muitas fábricas. Então, aquela cidade, ela pode ser considerada uma cidade industrial, por causa desse fator de ter bastante fábricas ou indústrias ali, tá? Cidade residencial. Já na residencial é onde você tem uma maior concentração de pessoas que moram ali. Né? Não se tem tantas lojas, não se tem tantas indústrias ou empregos, no geral fábricas, né? Mas nós temos uma região muito grande de casas. Né? Tem algumas regiões nos Estados Unidos que nós temos bairros inteiros que só tem casa. Não tem um comércio, não tem local de trabalho, você tem casas. Ou seja, esse tipo de cidade é cidade que focou na residência das pessoas. Tá? Terceiro, cidade comercial. Aí nós temos onde o desenvolvimento do comércio é expressivo. São regiões, gente, que o comércio no geral ele tem um maior foco ali. Né? Por exemplo, você vai em algumas cidades turísticas em si, você tem regiões daquela cidade onde você só tem um comércio, e ali só vive-se do comércio. Um exemplo grande, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, região da 25 de Março e região do Brás. Ali pode ser considerado uma cidade comercial. Se o Brás e a 25 fosse separada do estado, ou separada, se fosse uma cidade específica sozinha, ela seria uma cidade comercial, porque ali o foco é o comércio, é a troca de produtos, é a venda, né? A venda em si de mercadorias. Então o foco de uma cidade comercial é a estrutura do comércio. Quarto, lazer e turismo. Aí, né, é uma cidade turística, né, que apresenta condições naturais ou locais de diversão que atraem muitas pessoas em busca de lazer. Ou seja, uma cidade turística, né? E aí sim, você vai para várias regiões do Nordeste, algumas regiões ali onde você vai para viajar, para você curtir, para você descansar, para você conhecer lugares novos. Ou seja, são locais que toda a sua estrutura ela é voltada para receber pessoas, receber turistas que vão visitar os seus locais naturais, onde tem natureza preservada, né, como praias, né, no geral, e também vai visitar a parte de hotéis, vai ficar hospedado ali, os restaurantes, ou seja, é uma cidade que é focada em receber pessoas, tá? Quinto, que é a político-administrativa. São regiões, são cidades que focam a sua característica principal, onde estão localizadas a sede do governo, embaixadas, além de centros administrativos de grandes empresas e grupos comerciais. Um exemplo aqui do Brasil é Brasília. Brasília ele é um grande centro administrativo, né? Político-administrativo, porque ali fica a sede do governo central, ali é onde são tomadas decisões, né, onde os políticos se organizam para poder cuidar do nosso país e no geral. Ou seja, são regiões, gente, que não é tão focado no comércio, mas não é tão focado em turismo, mas ele é focado na parte administrativa, tá? Cidades religiosas. Aí sim, diferente de outras cidades, essa tem característica como um importante centro religioso onde as pessoas vão ali para visitar, até de forma turística, mas é um centro religioso, considerado até sagrado. Por exemplo, Jerusalém. Né? Jerusalém, ali na região de Israel, é uma cidade religiosa. É uma cidade onde o foco da cidade em si é ser a religião. Né? Então muitas pessoas vão até de vários locais do mundo para poder visitar aquela cidade porque é considerada uma cidade religiosa. Aqui no Brasil nós temos algumas cidades aqui no interior que também, por exemplo, tem cidades aqui no Brasil, por exemplo, no interior de São Paulo, que são focadas também na parte religiosa, onde as pessoas vão ali, Aparecida, né, principalmente. As pessoas vão ali para poder cobrir promessa, ou orar, ou fazer alguma coisa do tipo, mas é focado na parte religiosa. Tanto que o comércio, o turismo que tem dentro daquela cidade, ela é focada nisso daí, na religião. Cidade cultural.
A cultural, onde tem a predominância de atividades relacionadas à educação, investigação científica e cultura. Por exemplo, você pega Roma. Roma, ela é uma cidade, embora seja uma cidade turística também, ela tem tanta informação cultural, né, onde você vai aprender sobre a história, né, da humanidade, sobre a história daquela civilização que deixou tantas coisas para nós, né? Então ali é considerada uma cidade cultural, porque além da parte financeira, turística que ali pode proporcionar, o principal ponto dela é a história, é a cultura que ela pode proporcionar para as pessoas, tá? E a última aí é a cidade financeira, onde apresenta atividades que movimentam um grande fluxo de dinheiro. São regiões, são cidades, gente, que ela tem como característica focada na transição de dinheiro, né? Ou seja, os centros financeiros, elas são focados ali. Por exemplo, São Paulo. São Paulo ele é um grande centro financeiro do Brasil. As transferências, os comércios que são feitos entre cidades e até em outros países também, ele é feito nas grande parte aqui em São Paulo. Ou seja, são cidades que vão focar os seus centros financeiros de troca, né, de relações comerciais num local só, tá? Bem, gente, essa é a videoaula de hoje, né? Focamos bastante nessa parte dos tipos de cidade, né? E a lição de casa, gente, para hoje, ó, atenção primeiro para a leitura da apostila, né, que é a videoaula de hoje, que é focada nas páginas 73 a 75. Respondam, a atividade número 1 é responder aos exercícios da página 76, é uma página só, dá para fazer rapidinho. Mas principalmente, vocês vão fazer a atividade número 2, que vai valer uma boa pontuação para nós de vocês, é relacionado a esse jogo. Vocês vão baixar no celular de vocês esse jogo, né? E chamado SimCity. E o objetivo de vocês é criar uma cidade com 10 mil habitantes. Ou seja, o seu objetivo é chegar a 10 mil habitantes naquela cidade. Como você vai fazer isso? Somente jogando. Você vai ter que criar uma estrutura para aquela cidade. A sua cidade vai ser uma cidade residencial, vai ser uma cidade financeira, vai ser uma cidade industrial. Então ali você vai fazer a sua cidade, gente. Eu vou deixar o link na descrição para você poder baixar o jogo, né, direto da Play Store. Mas é muito fácil, é só você procurar por esse nome, SimCity, tá? Assim que você conseguir chegar a 10 mil habitantes, você tira um print da tela e manda para o meu e-mail que você vai ganhar a sua nota, tá? Não esqueça de criar o nome da cidade, você pode criar o nome que você quiser, mas vá, faça, se divirtam jogando este jogo, você vai aprender bastante sobre essa parte de organização da cidade, você vai aprender bastante em como é difícil você organizar uma cidade, né? Porque você precisa de água, você precisa de energia elétrica, você precisa de local para você despesar o esgoto, então muito cuidado, preste atenção e se divirtam fazendo. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.